Boa noite, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que essa mensagem encontre os irmãos em casa, bem, com saúde, segurança, com a família. Eu queria convidar os irmãos a estar fazendo a leitura do livro de Tiago, do capítulo 1, versículo 1 ao 8. Livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitado e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, Tiago ele escreve essa carta para os judeus, que naquele momento estavam passando por uma perseguição. Eles eram perseguidos pelo Império Romano. E devido a isso, a essa prova, a essa perseguição, eles estavam abatidos e desanimados. Então, Tiago escreve essa carta como uma forma de encorajá-los. Tiago vai explicar sobre a verdadeira fé em Cristo e alguns aspectos práticos da fé. Então, Tiago aqui ele vai falar para que nos alegremos com as provações que vamos passar, pelas provações que estamos passando. E isso aos dias de hoje que temos vivido isolamento social, a falta de emprego, doença, incerteza financeira. E essas são só algumas das provações que nós temos passado nos dias de hoje. É difícil, parece até difícil, né? Imaginar no meio de tudo isso um motivo para se alegrar. Tentar compreender a palavra de Tiago. Mas quando voltamos para a palavra e refletimos sobre a fala dele, podemos entender que ele remete à perseverança e à consolidação da fé, de que tudo isso vai passar. E o que é perseverança, irmãos? O que essa palavra perseverança significa? Perseverança é a capacidade de crer, mesmo quando parece difícil. É de confiar tão somente no Senhor e seguir confiando e crendo que apesar de tudo e no final de tudo passará. E a palavra nos garante isso. A palavra diz que tudo passará. É poder estar vivendo essa situação tão desafiadora e complicada e ainda assim sair fortalecido. Tiago fala no versículo 4 que a perseverança deve ter plena ação e que gera o aperfeiçoamento completo. Então aqui no capítulo 4 ele vai falar: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e incompletos, sem que vos falte virtude alguma. Aqui, irmãos, Tiago está falando de maturidade, de crescimento espiritual. Não existe qualquer tipo de crescimento ou de evolução sem que passamos por dificuldade, por problemas, porque crescemos na dificuldade. Então é isso que Tiago quer ressaltar aqui, que possamos ver os problemas e as provações como um privilégio de poder crescer e de ter o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, primeiro, estou passando por uma prova difícil, impossível, mas eu continuo crendo no Senhor. E isso não somente aumenta a minha perseverança, como muda a minha ação, gera aperfeiçoamento. Segundo, ser perseverante e ainda gerar mudanças. E no versículo 5 ele vai falar de como conseguir compreender isso, porque pode parecer difícil. Estou passando por uma situação de pandemia, uma situação tão difícil como a que temos vivido. Como é que eu vou sair fortalecido e ter transformações na minha ação nesse momento? Tiago vai falar como a gente consegue alcançar isso. Aqui no versículo 5 ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus,
que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Então aqui ele vai falar que só vamos compreender essa perseverança, compreender o porquê estamos passando por isso e sair fortalecido se tivermos a sabedoria. Mas não é a sabedoria intelectual que a gente adquire lendo o livro, é a sabedoria de Deus. É isso que Tiago está falando. E ele nos ensina como pedir. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada, é levada pelo vento. Ele ressalta no versículo 6 que temos que pedir com fé. Então, irmão, devemos no momento da dificuldade achar o motivo da alegria, porque sabemos que toda aprovação vem para nos gerar aperfeiçoamento, nos gerar mais perseverança. E somente poderemos crer dessa forma se tivermos a sabedoria de Deus, que somente nos será dada se pedirmos com fé e se pedirmos com a verdadeira fé. Então, ele vai nos levar para o versículo 7. Que aquele que não pede com fé, com a verdadeira fé, não receberá coisa alguma. Não imagine tal pessoa, que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, o que Tiago quer ensinar é que somente na dificuldade poderemos encontrar a maturidade cristã, e que tal entendimento é adquirido ao longo dessa prova, e é capaz de aumentar a nossa fé. E não tão somente aumentar a fé, mas ela gera uma mudança, e uma mudança por completo em nossas ações. Mas que acima de tudo, e mais importante, temos que ter fé. A fé genuína no Senhor nosso Deus, o Criador de tudo. Eu queria aproveitar para exemplificar com um testemunho. O meu irmão está desempregado, já tem um período, mais ou menos 6 meses que ele está sem trabalhar. E todos os dias eu oro e peço a Deus por uma oportunidade de emprego na vida dele. E que confesso que nos últimos dias, quando eu estava fazendo a minha oração, eu pedi a Deus por emprego, uma oportunidade na vida dele. E por um segundo eu questionei, me parecia algo impossível. Eu pensei, vou pedir novamente uma oportunidade de emprego, mas as empresas não estão contratando, as empresas estão demitindo, as empresas estão mandando embora. Como é que ele vai conseguir um emprego agora? Mas no mesmo momento, o Espírito Santo de Deus tocou em mim e falou: eu não sou o Deus do impossível? Não crê em mim? E eu me senti constrangida, me senti pequena diante daquilo. Eu me senti extremamente envergonhada e eu pedi perdão a Deus. E com toda a minha fé eu clamei ao Senhor por uma oportunidade de emprego na vida do meu irmão. E Deus, pela sua misericórdia, sua infinita bondade, assim fez. Hoje o meu irmão está trabalhando na área dele, na área que ele gosta, está trabalhando com o que ele gosta, para a honra e pela glória do Senhor. Então, meu irmão, o que eu queria exemplificar com esse testemunho é que mesmo nos momentos de provações, de tribulações, quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível, quando todas as coisas estão mostrando e direcionando para outro caminho, nós, conhecedores da palavra, temos que crer, temos que nos alegrar por essa provação e temos que ter a fé que tudo isso vai passar e que quando isso passar, possamos sair fortalecidos do Senhor. É isso que Tiago vem exemplificar aqui na sua carta. É isso que Tiago quer nos passar. E foi isso que ele passou naquela época. E isso vale pra gente nos dias de hoje. Então, eu pude aqui compreender que Tiago falou em sua carta. A provação serve para aperfeiçoar a fé, para aumentar a perseverança. Ou seja, nessa situação, irmão, em que tudo parece contrário, que tudo parece impossível, creia, clame ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Peça com fé e tenha certeza, plena convicção que Ele irá ouvir, irmãos. Que possamos, irmãos, sair dessa crise, dessa dificuldade que estamos passando, que possamos sair menores em nós e maiores em Cristo. Que venhamos a ser diminuídos, para que seu Espírito venha a crescer. E que as nossas ações sejam transformadas e que a nossa fé seja aumentada para a honra e para a glória do Senhor.
Em nome de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade e queria convidar os irmãos a orar e que possamos pedir verdadeiramente, com toda a fé que nós temos, com a fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos dar a sabedoria para compreender o momento que estamos passando. Deus, meu Senhor Jesus amado, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, ó Deus, que o Senhor venha nos dar compreensão para entender essa prova, Senhor Jesus amado, essas dificuldades que estamos passando, Senhor Jesus. Ó Deus, que a nossa fé, Senhor Jesus amado, venha a ser aumentada, Senhor Jesus, venha a ser consolidada. Sim, Senhor Jesus amado, que a nossa carne venha diminuir, que o Seu Espírito aumente, que possamos sair, Senhor Jesus amado, dessa prova fortalecido e transformado no nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.